Agora vou partilhar aqui a minha tela. Vamos partir do documento que eu coloquei. Todos têm ou querem que envie pelo bate-papo, a verdade? Não, podes enviar, Eduardo. Ok. Ora, vamos lá buscar. Portanto, deve ter caído agora aí, no chat. Sim, já está, já está. Obrigada. Só relembrando, portanto, esta é a nossa 10ª sessão, elas são 12 sessões. A próxima, a 11ª, é assíncrona, corresponde a 1 hora de trabalho assíncrono. Tem como objetivo vocês terminarem, ou digamos que limarem aquilo que querem como trabalho final da vossa parte em termos de avaliação para este curso de formação. E depois temos a 12ª, que é no dia 12, portanto é 2 a 8. Aí eu provavelmente não terei tempo para falar tudo que queria sobre modelos financeiros, por isso ainda vou ocupar talvez meia hora, 3/4 de hora sobre modelos financeiros. E depois cada um terá 10 minutos para apresentar, para falar um pouco sobre o trabalho e também as perspectivas de futuro de utilização, aquilo que fomos trabalhando na formação. Depois terão que fazer um relatório ou tipo uma reflexão, que eu também vou falar nessa última sessão, que é um modelo que existe do Centro de Formação da APM e que também já está disponível no Moodle. Olha, então para hoje vamos terminar a análise estatística. Portanto, nós fizemos um reforço da análise estatística e aqui na NSPI tenho a intenção que podemos trabalhar com variáveis qualitativas, que é uma grande vantagem, fazer análise estatística com variáveis qualitativas. E depois fizemos também a construção da tabela de contingência, embora os nossos dados são muito poucos e não nos permitem tirar grandes conclusões dessa tabela, mas para um conjunto de dados significativos poderemos tirar mais conclusões. Falta-nos então trabalhar a parte da estatística de duas variáveis, que é a mais habitual, com variáveis quantitativas contínuas. E depois vamos dar um salto até aos modelos financeiros. Vamos trabalhar com simuladores e falar um pouco sobre a importância dos simuladores nos modelos financeiros. Então, continuamos com... Temos aí à porta, sala de espera, o Manuel. Continuamos então com os nossos dados. Alguns deles não chegaram a ser retificados porque não os usamos. Por exemplo, estou a ver aqui Lisboa com maiúscula e aqui com minúscula. Por exemplo, se eu fosse usar esta variável tinha que ter esse cuidado. Já falamos aqui que depois era necessário corrigir os dados, retificar. E eu tive que fazer antes de vos enviar este ficheiro, vim aqui fazer uma retificação a esta variável, a distância de casa à escola, porque no Excel é com vírgulas, a casa decimal é com vírgulas e aqui na TNSPI é com ponto. Portanto, tive que vir aqui alterar todas as vírgulas para ponto. Teve que ser, se fizesse isso no Excel, podia fazer usar aquela ferramenta de substituir e ele substituía todas as vírgulas por um ponto. Aqui não tem essa ferramenta e que ser eu manualmente a substituir. Até porque vamos usar esta variável contínua. Então, vamos usar as nossas variáveis contínuas. Vamos primeiro fazer uma análise gráfica, usando então a ferramenta de dados e estatística, que é a aplicação para representação gráfica de estatística, e vamos fazer a análise destes pares de variáveis para tentar encontrar, antes de começar a pedir regressões, tentar encontrar aquele par que mais faz sentido eu usar uma regressão. Então, eu já coloquei aqui. O primeiro que eu vou pedir é com as variáveis altura e a variável tempo de serviço.
Ora, mas como sabemos, essas variáveis estão num problema anterior, portanto estão aqui em cima. E para eu as poder usar neste problema, eu tenho que as copiar aqui para uma folha de cálculo. Então vou abrir aqui, inserir uma página de lista de folha de cálculo. Por acaso veio cá para o fim, eu não queria cá no fim é que ela está. Está aqui. Puxá-la mais para cima, agora foi de mais. E agora foi de menos. Pronto, mas já que ela está aqui, fica aqui. Portanto, vou copiar então os valores da variável altura, tempo de serviço. Agora vamos lá procurar aqui. Variável altura. Ctrl C. Ctrl V. Vou designar por altura. Agora, tempo de serviço. Este. Ctrl C. Ctrl V. E além de tempo de serviço, distância, casa, escola. Distância. Isto é tempo, casa, escola. Distância está aqui. Distância, casa, escola. E agora falta-nos tempo, casa, escola. Este é. Eduardo, Sim. não é possível tornar essas variáveis globais a vários problemas ou a todos os problemas, não? Na calculadora? Julgo que não. A única, quer dizer, nunca fiz isso, mas o que poderia ser era colocar na biblioteca como variáveis. Nunca fiz. Confesso que não sei dar uma resposta. Posso ir perguntar. Vou apontar aqui. Variáveis em todo o documento. Ao fim e ao cabo é que fique para todo o documento e não por problema. Quando definimos uma variável na aplicação calculadora, na parte da calculadora, essa variável não é global. Não é para aquele problema. Ok. Fica para de acesso a todas as páginas daquele problema onde está problema onde ela está inserido. Onde está. Okay. Mas é verdade que eu já vi para aqui variável. Mas isso é na programação. Estava-me a lembrar realmente de ver variável local, variável interna, mas isso é na programação. Por exemplo, no Python e aqui no TI Basic, tu tens a possibilidade de, por exemplo, uma variável ficar interna só ao programa, ou então uma variável aberta pode ser usada fora do programa. Para partilhar para vários problemas. Pois. Terei que perguntar. Nunca usei, não sei se é possível. Pois. Ora, tempo, casa... Acho que era casa escola, não é? Tempo, casa escola. Entretanto, não sei se está alguém... Não. Pronto, temos as 4 variáveis que ali são mencionadas, portanto, variáveis quantitativas contínuas. Mais uma vez temos o problema de temos poucos dados, não é? E por isso o nosso tratamento é sempre condicionado. E vamos, já que as tenham no problema, vamos então aqui nesta página fazer o diagrama de expressão com as variáveis altura e as variáveis tempo de serviço docente. Eu vou aqui dividir esta página em 2, na horizontal, portanto vou aqui ao esquema de página e vou dividir em 2.
vou puxar aqui para cima, aquilo fica-me já num cabeçalho, e aqui na página de baixo vou abrir uma página de dados e estatística e quero representar como variável independente a altura. E isto daria-me o gráfico de pontos só para esta variável, para o estudo de estatística de uma variável, que já sabíamos que aqui tínhamos que recorrer ao histograma ou ao diagrama de sistemas e quartis. E agora vou dizer que como variável dependente eu quero então o tempo de serviço docente. Tempo de serviço docente. Bom, pela representação gráfica não temos qualquer correlação. Vamos passar para a página seguinte e agora ver o diagrama de expressão das variáveis tempo de serviço com distância casa à escola. Novamente vou dividir, usando o esquema da página, em duas aplicações na horizontal. Vamos agarrar aqui, abrir uma página de dados e estatística e agora é tempo de serviço docente, tempo de serviço docente com distância casa à escola. Também não podemos dizer que há uma correlação muito significativa, mas já vemos alguma relação entre o tempo de serviço docente e a distância casa à escola. Embora o que nós poderíamos pensar é que seria ao contrário. Quanto mais tempo de serviço docente, mais próximos estavam de casa. Portanto, poderíamos pensar que ela seria ao contrário. Mas aqui não. Dá-nos esta indicação. Temos alguém com 30 anos de serviço e que está a 50 km de casa. Portanto, este é um ponto que realmente estranho. Mas já voltámos aqui e tentamos ver com este diagrama de expressão qual seria a equação e qual seria o coeficiente de correlação ou o quadrado do coeficiente de correlação para essa regressão. Vamos continuar na nossa pesquisa e agora construir novamente usando a mesma estratégia. Distância casa à escola. Com tempo casa escola. E aqui que também poderíamos pensar que teríamos uma regressão linear. Quanto mais longe de casa, mais demoraria a chegar, mais tempo. Temos aqui um ponto completamente desfasado de todos os outros. Temos aqui um outlier para a nossa distribuição. O que se entende e facilmente se pode justificar, mesmo não tendo esse dado, podemos encontrar aqui uma justificação ou possíveis justificações para esta situação. Qual é a justificação que vocês encontram para este ponto aqui? Alguém quer sugerir uma justificação? Não haver muito trânsito. Trânsito, se calhar as vias. Pois. E em princípio, pois eu estava aqui a olhar, quer dizer, 20 km também não pode ser. Eu ia dizer que esta pessoa vem de carro e os outros variam a pé e por isso demoravam mais. Mas na verdade, nem isso pode acontecer, porque temos aqui um. Por acaso, o tempo que eu dei foi considerado o tempo a pé. Mas não é o caso dos 50 km. Pois. Aqui, se vierem todos, mas temos aqui alguma variável que interfere nesta relação, que é o meio de transporte, não é? Há pessoas que vêm a 15 km, 10 km, podem vir no meio de transporte público, não é?
e outras mais longe podem vir meio de transporte próprio por exemplo, apanhar uma estrada melhor, porque 50 km demorar 10 minutos, portanto, vem com uma velocidade muito maior do que os outros. Ou Sim, pode estar no interior e não, porque lá tem assim, não sei, digo eu, nas estradas do interior a pessoa, eu moro aqui ao pé da escola, não é o meu caso, mas por exemplo, quando eu vou ao norte e assim faço 50 km quase sem apanhar, e então quase que demora mesmo o mesmo tempo em duas vilas, por exemplo, do que quase que demora aqui a ir ao centro da cidade. Pode ser também isso, não mas sei. eu até acho que isto é mais ora, se aqui está, faz a 20, vamos lá ver uma coisa, isto é 50 km, faz 10 minutos. Pois. Uma hora, que é 6 vezes, faz 300 km. Pois. Portanto, isto provavelmente é um erro na inserção dos dados, não é? Porque a pessoa, isto aqui é, não, isto é distância, sim. E isto é o tempo. Se a pessoa diz que demora 10 minutos a fazer 50 km, numa hora, que é 6 vezes 10 minutos, fará 300 km. Portanto, anda a 300 km por hora. Pois, não faz muito sentido. Vem de jato. Ou, na conversão, por exemplo, dos dados ao passar do Excel para aqui, eu cometi algum lapso, aquelas questões da vírgula, mas era o tempo. Ou então a pessoa enganou-se. Portanto, aqui alguma coisa, este dado não está correto. Bem, é um dos que está cá connosco, eu não sei quem, mas é um. Pronto, mas esta seria, sem dúvida, o par de variáveis, e nós, como fazemos, por exemplo, se queremos usar dados com a nossa turma, devemos ter esse cuidado. Já pedir dados que nos permita fazer várias análises e permita ter situações que nos cubra aquilo que queremos investigar. Não é? Eu estive agora a ver a lista e devia ter sido eu, mas era para ser 5 minutos. 5 minutos, 5 km. Aqui? Sim. Ok. Porque é 5 km realmente aqui de casa até à escola. E estava a ver mais ou menos pelas respostas, devia ter sido eu, mas era 5 km. Okay. Pois, eu por acaso também queria colocar a fazer a conversão, eu é 200 metros e acabei por dizer que era 2 metros, quando eu coloquei, está lá, ou 4, ou qualquer coisa assim, também pus lá um 0 a mais e acabou por ser quase 2 metros, quase estava mesmo que levei à escola. Porque é o 0,002, não é? Exato, eu queria pôr 200 metros, podemos só que depois ir aqui, retificar, e isto, exato, esta análise que nós estamos a fazer, os alunos fazê-la também é interessantíssimo, este tipo de análise, corrigir e antes de começar a olhar e a tratar os dados, ver realmente se há aqui coisas que poderão ter surgido erros ou eles a passarem, portanto, retificar estas situações. Significa que aqui tem um 0 a mais, certo? Exato, é. E aqui, onde é que está os 50? Não era a distância, não é? É aqui. 50, aqui. São 5 km. Pronto, vamos ver. Isto já vai produzir. Eu considero a pé ou carro? O tempo que se demora é a pé ou de carro? Pois, é consoante a pessoa vá. Se a pessoa for de carro, se for a pé, é como a pessoa vai. Pronto, já temos um gráfico mais ajustado. Vamos fazer aqui um zoom de dados. Zoom de dados, só para ele ajustar. Pronto. Ficava mais bonito como estava, parecia mais agapadinho, não é? Agora aqui espalhamos. Mas isto também é um fator de escala que é importante. Muitas vezes, se nós temos um zoom muito próximo dos dados, parece que não temos nada, mas se o afastarmos, vemos que há ali um comportamento, não é? Mas aquilo que a Ana estava a dizer, a Ana Cristina estava a dizer, é verdade, é que nós aqui misturamos andar a pé e andar de carro, não é? Teríamos que ter perguntado, por exemplo, se vem de carro, qual é o meio de transporte, e depois fazer esta análise por categorias. Aquelas pessoas que vêm de carro e aquelas que vêm a pé. Porque estamos a misturar dados que não deveríamos misturar. Pronto, mesmo assim, dá-nos mais ou menos. Vamos ter uma batota, este 20 km vamos puxá-lo mais para ali e fazemos uma batota para termos os dados. Mas olhando para os diagramas de expressão, portanto aqui a correlação deve ser nula, imagino eu. Vamos calcular, só por curiosidade.
Vamos aqui ao menu analisar regressão e vamos pedir uma linear. Dá-nos quase uma reta horizontal, o declive é 6 centésimas. E agora vamos ativar aqui o R quadrado, portanto já vimos na última sessão, para ativar temos que ir aqui ao menu, definições, definições novamente e ativar aqui o diagnóstico. Portanto, está muito ele não fica por definição. Não, quando abrimos um novo documento, até nem sei se fica no problema, mesmo abrir um problema novo, aí não sei, mas quando abrimos um novo documento, ele não gravou. Ok. Eduardo, pode repetir outra vez esse último passo? É que eu não apanhei. O representar a reta de regressão? Sim, e a expressão analítica. Ok. Portanto, agora eu vou obter, temos aqui o dado de estatística, eu posso obter a regressão, já vamos fazer, na própria folha de cálculo, está bem? Ou até numa página calculadora. Aqui a vantagem é que, além de calcular, representa. Não permite é guardar essa instrução, essa expressão analítica. Portanto, vamos aqui ao menu, analisar, regressão e temos duas lineares, é indiferente, vou escolher esta. Portanto, temos aqui a equação. Ela só aparece visível quando a reta está selecionada. Se eu clicar fora, ele desaparece a expressão. E para ativar o R quadrado, tenho que vir aqui a menu, definições, depois novamente definições e ativar aqui o diagnóstico. Ok. Obrigada. Pronto, realmente aqui não há correlação, a correlação é nula, linear. E outra qualquer, não sei qual é que encontrávamos aqui um modelo para isto. Ora, vamos passar para este. Este também deve dar do género, vai dar aqui uma reta quase horizontal. Vamos ver, analisar, regressão, linear. Este, o coeficiente, o quadrado, o coeficiente de correlação, é na ordem de grandeza das milésimas. O outro era também. Agora vamos à única par de variáveis que temos alguma correlação, não vai ser muito grande. Vamos ver, analisar, regressão. Eu peço desculpa, esta calculadora não dá para ver o R aqui, só aparece o R ao quadrado. O R aparece se nós calcularmos a regressão na página de listas e folha de cálculo. Já vamos Das ver. listas. Eu acho que lá aparece o R. Já também não tenho certeza se é o R ou o R quadrado, mas acho que é o R. Vamos já ver. Ora, Diga. mostrar a linear. Pronto, mesmo assim é muito pouco, não é? E isto tem a ver com o facto de ter muitos pontos afastados da minha regressão. Sabemos que o que nós tentamos fazer é minimizar os quadrados dos desvios. Portanto, por exemplo, este ponto aqui tem um desvio relativamente à reta, à imagem que nós obteríamos se usássemos a reta, e é o quadrado deste desvio que eu tento minimizar. Não é? Portanto, os quadrados... Se puder ir a pé, se os outros estão de carro, pode baixar esse ponto, Eduardo, para os 5 minutos. Para os 5 minutos? É 1 km, é isso? É. Ok. Já vamos ajustar isso. Vamos talvez, em vez de vir aqui, vamos à nossa página com os dados. Ora, vamos então ver como é que eu calculo estas regressões numa página de listas e folha de cálculo. Vou aproveitar a sugestão, mais uma vez, da Ana Cristina e vamos então ver aqui... Cá embaixo, cá embaixo. Aí. Isto é o tempo, isto é a distância. Ok. Portanto, se tem 1 km, demora 5 minutos.
8 km demora 20 minutos, 12,5, portanto aqui também há diferenças do transporte de onde vêm as pessoas, não é? Meio quilómetro, 5 minutos, 20 km, 15 minutos, está mais ou menos coerente. Aqui é que também deve ser a pé, não é? Ou não? Não, tem aqui o 9,5, 15 também. Havia outro ponto, vamos ver como é que ficou o nosso. Outro ponto que está um bocadinho afastado. É este, o 8,20, e mais ou menos este, o 20,15. Ora, o 8,20 e o 20,15. Onde é que está o 8,20 aqui? Pois, se a distância é 8, vamos pôr aqui, ora 9, aqui vamos pôr 11, por exemplo. E era o 20,15. Porque o Eduardo não apanha trânsito. Esse era o meu. Era verdadeiro? Era mesmo assim? Era verdadeiro, mas pronto, não tem mal nenhum. Nós temos que manipular os dados. Isto é o que as pessoas fazem. À vontade. Ok, 20. Aqui tinha que ser mais, não é? Mais tempo. Estou bem com excesso de velocidade, não pode ser. Vamos pôr. Pronto, 21. Vamos espreitar como é que está aqui o nosso. Está melhor. Aqui já está melhor. Agora, como eu alterei, tenho que fazer um zoom de dados. Portanto, vou aqui, lá direito do rato, zoom de dados. Vamos então agora calcular estas regressões numa página, que pode ser onde já lá estão os dados, ou pode ser numa nova página de listas e folha de cálculo. Essa página tem que estar no mesmo problema onde estão os dados. Portanto, vou abrir aqui uma página de listas e folha de cálculo e vou calcular logo aqui no início. Portanto, vou aqui ao menu, estatística, cálculos estatísticos, estatística de duas variáveis. Não, isto aqui é calcular as medidas, é aqui, regressão linear. Ora, a minha variável independente é distância casa-escola. A variável dependente é tempo casa-escola. Automaticamente aparece-me aqui que ele vai guardar a expressão analítica da regressão na primeira função vazia. Neste caso, como não fizemos nenhuma representação, vai gravar no F1. E está-me a dizer que os dados, portanto, ele ocupa sempre duas colunas. Uma coluna para colocar um género de etiqueta e outros valores. Vai colocar na coluna B, mas eu posso pôr na A, que não tenho nada aí não. Vou pôr a começar na A. Vou guardar. Está aqui, portanto, aqui aparece o R quadrado e aparece o R. Portanto, aqui aparece os dois. Portanto, é uma correlação linear forte. Aparece também os resíduos, não os quadrados, mas os resíduos, ou seja, a distância que vai entre o valor real e o valor estimado se eu usar esta reta de regressão. É o desvio que está aqui. Eduardo, aquele F1 naquela tabelazinha onde ele dizia onde é que ia guardar, era o que mesmo? Já lá vamos. É na página de gráficos e eu vou conseguir usar agora isto como uma função. Porque aqui nesta página de dados estatísticos, onde eu faço a regressão, não consigo fazer, por exemplo, agora usar a regressão para fazer uma estimativa. Portanto, se eu quiser agora estimar um valor, não dá aqui. Terá que ser numa página de gráficos, como nós fazemos para as funções. É como aquele Y que nós colocamos no 82. Sim. Já sei, ok. Exatamente. É para depois poder usar e representar lá na página de gráficos, mas mais que representar, usar como uma função para fazer estimativas, por exemplo. Ok, obrigado. Pronto. Estava eu a dizer, portanto, o que aparece aqui são os resíduos. Como é que eu posso também ter uma ideia dos resíduos e até os alunos perceberem? Na verdade, nós tínhamos no 10º ano com as metas, tínhamos isto tudo. Eles tinham que fazer estes cálculos e calcular tudo, não é? Calcular o A e o B, ou o M e o B,
minimizando os quadrados. Portanto, tinham que fazer aquelas contas todas, uma grande confusão. Mas aqui podemos ter essa percepção do que é que nós estamos a minimizar. Portanto, o que é que esta reta minimiza? Podemos vir aqui ao menu, analisar, e podemos ver aqui os resíduos. A primeira coisa que eu posso ver é os quadrados dos resíduos. Portanto, se eu ativar aqui quadrados dos resíduos, portanto, o que eu vejo é, ele faz a distância entre cada ponto e a estimativa para esse valor da variável independente, e depois ele leva ao quadrado. Está aqui o quadrado, portanto, que é para não haver problemas, porque na verdade sabemos que se anulam, não é? Os desvios se anulam. Mas os quadrados dos desvios já não, porque são todos positivos. Portanto, temos aqui o quadrado dos desvios. E este ponto é aquele que mais contribui para o desvio da reta. Também nos permite observar o gráfico dos resíduos. Podemos fazer na mesma analisar, analisar resíduos, mostrar gráfico dos resíduos. E aparece aqui em baixo os resíduos. Portanto, isto não é mais do que para o valor da variável independente, a distância entre o valor real e o valor estimado se eu usar o modelo que obtive aqui pela regressão. Portanto, este é o que tem maior e é na ordem das 4 unidades, o desvio. O ideal é que estes desvios estejam aqui todos juntinhos ao zero, não é? Se a minha regressão for perfeita, os desvios estão todos em cima do zero. Portanto, não há desvios e o nosso coeficiente de correlação será 1. Portanto, esta é uma interpretação que poderemos fazer e também será interessante. Ora bem, vamos então voltar aqui à nossa regressão e vamos usar as ferramentas que temos à nossa disposição na página de gráficos. Vamos abrir uma página de gráficos. Página de gráficos. A página de gráficos já aparece com a linha de edição ativa e no F2. Porquê? Porque o F1 já está ocupado. Se eu andar com o cursor para cima, está lá o F1. Só que não está ativo, não está aqui representado, eu faço o Enter para poder representar. Temos aqui então a nossa reta. Eu vou passar isto para a vista de unidade portátil. E agora daria jeito se nós tivéssemos aqui o diagrama de expressão relativo aos dados. Então vamos representar numa página de gráficos o nosso diagrama de expressão. Como é que o fazemos? Portanto, clicamos 2 vezes numa zona em branco qualquer para ativar a linha de edição. A linha de edição por defeito aparece para nós representarmos funções reais, variável real. Portanto, e o que eu quero aqui é representar uma sequência de valores. Portanto, é um diagrama de expressão. Então, do lado direito do rato, introdução, logo na primeira opção, introdução, edição de gráficos, e vou escolher gráfico de dispersão. E agora vou dizer que o x é a variável, era a distância, não era? Distância, underscore, casa, escola, acho que era. Já está a negrito, portanto ele reconheceu que realmente existe uma variável com este nome. E agora vou aqui, em vez de escrever, vou aqui à tecla var, só que já lá tenho muitas variáveis, porque já calculei aqui regressões e ele vai-me guardando estas variáveis. Agora é tempo, tempo casa, escola. Vou fazer Enter. E agora, tal e qual como fizemos
na página de dados estatísticos, vamos fazer um zoom de dados para que ele se ajuste aos dados, aqui em termos da minha janela de visualização. Portanto, do lado direito do rato, numa zona qualquer, vamos ao zoom e zoom dados. Vamos afastar daqui. A escala agora pode ser ajustada manualmente por nós, de forma a vermos, por exemplo, a parte do eixo do X que não vemos, não é? Vou aqui agarrar, puxar aqui um bocadinho, puxar isto para cima. E agora vamos estimar um valor. Por exemplo, portanto, a variável x é a distância casa-escola. Podemos colocar uma questão e se alguém tiver uma distância de 7 km, qual será, segundo este modelo, o tempo que ele demora? Portanto, calcular uma imagem para um dado objeto segundo esta função afim. Temos várias formas de o fazer. Eu costumo usar a ferramenta de marcar um ponto sobre a função, neste caso sobre a reta, e depois mudar a abscissa para ver qual é o valor da ordenada. Então, vou clicar na tecla P de ponto. Ele aparece aqui duas possibilidades, um menu com duas possibilidades, ponto e ponto por coordenadas. Eu quero ponto. Seleciono ponto. E vou com o cursor em cima e clico em cima da reta. Estou a marcar um ponto sobre o objeto. Faço Escape, se não quiser mais nenhum, se quiser calcular mais que uma imagem. Agora vou clicar outro, vou ficar com dois. Escape. Pronto, e o que eu estava a dizer era, se a distância for 7, segundo este modelo, demorará 10,4 minutos. Se a distância for, por exemplo, 16, que é este que está aqui, então demorará 18,7 minutos. E agora eu pergunto, e o contrário? Se eu souber o tempo e quiser saber a distância, como é que faço? Pela outra opção, Marco uma reta e faço a interseção. Por exemplo, quero saber se a pessoa demorou 21 minutos, a que distância é que, segundo os dados que nós temos, a que distância é que ela estaria? Como é que eu faria? Traçava a reta horizontal em 21? E pedia a interseção. E não podemos só trocar aí a ordenada? Podemos, sim senhora. Podemos trocar a ordenada e ele ajusta a abscissa. Portanto, o mais habitual, normal que nós fazíamos antigamente era traçar a reta e determinar esse ponto de interseção. Aqui, com os pontos, com as coordenadas dos pontos, podemos vir aqui a 21 e mudamos. Portanto, significaria, se a pessoa demorou 21 minutos, significaria que estaria, segundo este modelo, a 18,5 km. Agora, em termos estatísticos, se a pergunta, imaginem que dava estes dados e uma primeira pergunta é, usando o melhor modelo de regressão, determina se tiver a 7 km, qual é o tempo que demora. E depois numa linha seguinte, usando os mesmos dados, sabendo que demorou 28 minutos, determina a distância que está. Estatisticamente devemos fazer assim ou há outra solução? tabela. A tabela poderia não dar o mesmo valor, porque não é contínuo, não é? Aqui a função é contínua. Aqui a questão é quem é a variável independente em cada caso.
E para isso vamos fazer o seguinte. Vamos deixar este modelo. E este modelo que nós temos aqui é considerando que a variável distância de casa à escola é a minha variável independente e a outra é dependente. Se eu quiser fazer uma análise ao contrário, então eu devo considerar a distância como independente e o tempo como dependente. Embora aqui, na verdade, temos de ter atenção que o tempo geralmente é a nossa variável independente. Ora, vou inverter e para isso vou à página. Não, vou abrir uma nova página para não ficar em cima. Eu não sei se perceberam o que eu quis dizer. Vamos ver se dá a mesma coisa. Ora, vou agora calcular aqui a regressão linear na mesma, mas considerando a minha variável independente, o tempo. Portanto, vamos aqui, estatística, cálculos estatísticos, linear, e agora aqui vai ser o tempo casa-escola, e a variável dependente vai ser a distância. E você vai guardar na F2 porque a F1 já está ocupada e vou dizer que quero também na A. Na A. Temos aqui os dados. Vamos representar estes dados numa página de gráficos. Olhem, aqui, gráficos. Vou ao F2, vou fazer um Enter para ativar aqui a função. E agora vou colocar os meus dados para a representação do diagrama de expressão. Portanto, 2 cliques, uma zona em branco. Também dá a tecla Tab, tem uma outra forma de abrir aqui a linha de edição, é clicando na tecla Tab. Lado direito do rato e vamos mudar isto para gráficos de expressão. Sendo que agora o X é o tempo. Tempo casa escola e o Y é a distância casa escola. Enter. Lado direito do rato, zoom dados. Zoom dados. Um bocadinho para aqui, vou para outra vez na outra vista. Aqui. Agora deixamos ver o eixo dos Y. Vou puxar aqui a escala um bocadinho. Aqui. Vou usar a mesma estratégia. Portanto, vou clicar na tecla P, marcar um ponto, e vou marcar aqui um ponto. E o nosso objetivo para este ponto era se... Deixa-me só espreitar, que já não me recordo. Se fosse 21. Dá-nos 17. Eu não sei se este valor é exato ou não. Sabem como é que eu aumento o número de casas decimais? Aqui numa página de gráficos num dado valor. Coloca-se o cursor assim sobre o número. Imaginem que este 17 é um valor aproximado. Provavelmente é porque, olhando para ali, eu terei que multiplicar 0,954, que deve ter mais casas decimais, vezes 21, e subtrair 3, portanto isto deve ser um valor aproximado. Se eu quiser ver com mais casas decimais, sem estar a ir às definições do nosso documento e mudar o número de casas decimais, basta colocar o cursor sobre, sem clicar em cima, só mesmo sobre, e depois na tecla mais. A tecla mais vai aumentando o número de casas decimais. A tecla menos vai diminuindo. Portanto, se eu usar uma regressão em que a variável que eu sei, que é 21, que neste caso é a distância, é a variável independente, dá-me 17,05. Se eu usar um modelo em que a variável que eu sei é variável dependente, o valor dá diferente.
Estou a clicar no mais para aumentar no caso decimais, mas ele não tem mais. O que é estranho, que este 18,5 também devia ter mais casas decimais, mas não tem. O que significa que este 0,915 também não? Não. Portanto, não dá o mesmo valor. Portanto, não é igual a estimativa de um dado valor se eu considerar essa variável e se eu obtiver um modelo de regressão considerando essa variável como variável independente ou como variável dependente. Assim como agora, portanto, aqui era 7 e 10.4. Portanto, vou supor que 7 vou a outro. Vou marcar aqui um ponto, tecla P. Ponto. Marcar aqui um ponto. E agora o 7 é a variável independente. 7 dá 10.5. Vou clicar em mais para aumentar. Portanto, dá este valor. E no outro modelo, dez vírgula quatro, 448. Aqui dá sensivelmente, a diferença aqui já é mínima. Já é muito menor. Portanto, mas conclusão, devemos ter em atenção o que é que queremos estimar. Portanto, não é indiferente a escolha da variável independente e da variável dependente para o nosso modelo. Não é? Portanto, dá-nos valores diferentes. Mas, por exemplo, se nós fizéssemos com a reta, iria-se aproximar mais deste segundo método, não é? Como assim? Ou fazer a interseção. Por exemplo, se eu colocasse a reta horizontal e pedisse a interseção. Não, ia dar exatamente a mesma coisa, porque quando tu fazes a reta horizontal, por exemplo, aqui para o 21, o ponto de interseção continua a ser aquele. Ok. Portanto, o método que me levou a fazer a estimativa é o mesmo. Por acaso, aqui ao bocado, está bem, era assim. Neste está bem. Eu acho que aqui troquei. Era ao contrário, não é? Esta é que era a variável que eu queria e ali é que era alterado. O que eu quero chamar a atenção é que a reta de regressão dá para estimar valores da variável dependente. Não é? Da variável dependente. Fazer o contrário, estatisticamente, não será indicado, não é o correto. Ora bem, o que é que eu tenho aqui? Isto já está, regressão. Dá para calcular a dependente. Dependente, sim. Dependente. Portanto, aquele modelo, portanto, este modelo que está aqui, em que o x, a variável independente, é a distância de casa à escola, dá para usar, é correto usar este modelo para fazer estimativas do tempo de casa à escola. Porque é a variável dependente que eu vou estimar. O modelo abaixo é ao contrário, precisamente o contrário. Nós poderíamos pensar que eles eram o mesmo, que daria o mesmo, mas não dá o mesmo. Era quase a ideia de como era a função inversa do outro. Não é? Mas se vocês verificarem, o inverso desta função f2 não é f1. Como é que eu aqui graficamente conseguia ver se a f2 e a f1 eram inversas uma da outra? Sobrepor os gráficos. Como? Sobrepor os gráficos. Não tem a ver com os M's. Elas são inversas, não eram iguais, inversas uma da outra. E se eu pedisse a composição das duas? Exatamente. Portanto, aqui a melhor maneira seria eu abrir uma página de gráficos. Posso ativar, por exemplo, só por curiosidade, ter a F1. Embora não precise para nada a F1. A F2. E agora na F3 fazia F1 após F2 de X. E já agora vamos fazer o contrário. A composição contrária, não é? Uhum.
reparem que dá uma reta na mesma, não dá a função identidade, que é o que nós queríamos. Esta é uma das compostas, vou mudar só de cor aqui, cor da reta, pode ser esta. Esta é a composta, uma, e a outra, vou pôr F2 de F1 de X. Que dá diferente. Ok, vamos deixar então a parte da estatística e vamos passar